hoje o nosso bate-papo, eu diria que um presente para o dia de hoje, o Dia do Trabalho, um feriado, e nós vamos ter a oportunidade de conversar com a doutora Celina Camargo. A doutora Celina é uma pessoa muito especial, é uma enfermeira que tem um contexto histórico maravilhoso, são 93 anos de vida, ela vai nos contar quantos deles dedicado à enfermagem, ela que foi enfermeira do Hospital de Ortopedia e Reabilitação em Enfermagem e fez pós-graduação na Universidade de Boston entre os anos de 1960 e 1961. Dona Celina, que honra e que prazer estar nessa tarde com a senhora, dona Celina. Para mim é um prazer conversar com você, porque eu converso com a juventude, é uma coisa muito boa, faz bem para a gente. É verdade. E a senhora é um ícone para a gente, porque é conhecida mundialmente como a enfermeira do PSIL, né, dona Celina? E você sabe, em um dos hospitais dos Estados Unidos, quando eu fui fazer estágio, bem diferente de Boston, lá no outro lado dos Estados Unidos, eu estava lá fazendo estágio, e chegou um senhor, assim, que veio conversar comigo, um brasileiro. Por quê? Ele olhou, lá nesse hospital tinha a minha fotografia, então ele olhou e falou assim, olha, essa enfermeira é brasileira, é de Brasil. Ela falou, e ela está aí. Ele foi atrás de mim. Interessantíssimo, viu? Pena que eu não tenho a fotografia para te mostrar. Muito interessante. Assim, a gente tem experiências extraordinárias em relação a isso, viu? Foi muito boa. Dona Celina. A fotografia levou a enfermagem muito longe mesmo. Eu conheci algumas pessoas que foram fazer enfermagem porque viram a fotografia. É mesmo, dona Celina? Então a senhora influenciou com essa fotografia muita gente? Sim, e naturalmente, quando falaram para eu fazer fotografia, eu falei, não, eu não vou fazer fotografia. A diretora do hospital que promoveu isso, não? Ela falou, como a senhora não fala que a senhora está promovendo a sua profissão? A senhora vai promover a sua profissão. Eu disse, bom, nessas condições eu vou. Aceitei fazer a fotografia. Nossa, e foi feita dona Celina, assim. olha. Foi feita assim, né? Eu estava trabalhando, ela falou que eu tinha que fazer, eu falei, não posso, eu estou suando muito, fica cheirando suor a fotografia. Ela, tá bom, então a senhora pode amanhã entrar a hora que a senhora não estiver suando, estiver limpinha, cheirosinha, a senhora entra, não precisa se vir cedo trabalhar. Foi muito bom, não é? Porque ela entendeu que eu falei que eu não podia fazer uma fotografia assim, desarrumada, não é? Mas foi bom, porque a fotografia correu o mundo. Imaginei que uma vez um filme passando na China apareceu na porta do hospital a fotografia. É assim, mesmo, dona Celina? Muito interessante, viu? Porque todas as pessoas do hospital e que me conheciam, ficava aquele telefonema sem parar. Eu vi você, porque eu vi você. Mas você me viu onde? Eu vi em tal lugar. Interessante, viu? A fotografia realmente promoveu a profissão. Pelo menos como profissional, né? Olha, muita gente aqui assistindo. Doutor Moreno está aqui nos acompanhando e dando aí boa tarde, tia querida. Doutora Rosana Garcia, lá de Campinas, também nos vendo. Olha, Gleice, Arlete, todo mundo aí querendo ouvir as histórias da senhora, encantados e tentando ver o que a senhora conta para gente frente ao que estamos vivendo hoje, dona Celina, essa questão da pandemia do Covid. Olha, para mim, eu estava estudando quando teve aquela epidemia de paralisia infantil. Eu era estudante, e nós fomos só os alunos da escola, da nossa escola, não, que foram para lá para resolver, ajudar, para atender e fazer o que tinha que ser feito. Então, você pode imaginar que na minha experiência de aluna, e montar um serviço de doença contagiosa, uma cidade do interior do estado de São Paulo, num grupo escolar. Lá, num grupo escolar, foi montado isso, nós trabalhamos lá. E atendemos até resolver o problema e depois transferir as crianças que não ficaram com paralisia definitiva e trazer para São Paulo. Mas enquanto durou a época
da doença, nós ficamos lá em Araçatuba. Instalamos num colégio que não estava não tinha sido inaugurado ainda, instalamos lá o hospital. Você pode imaginar o que foi isso, não? Meu Não Deus. tinha nada, absolutamente nada. Só tinha doença. Quando a gente chegou lá, tinha criança em cima da mesa, não tinha onde pôr. É mesmo? Foi uma experiência extraordinária. Foi muito. A senhora formou aqui, doutora Celina? Na Universidade de São Paulo. Na em USP. 53. Em 53. E aí, em 60, foi para os Estados Unidos. Como é que era fazer uma pós-graduação fora do país em 1960? Bem, para mim foi uma surpresa quando a pessoa, quem me trouxe, me ofereceu e insistiu que aceitasse a bolsa, foi uma surpresa, porque tanta gente queria aquela bolsa e foi dar para mim, porque a ciência social queria, a orientadora profissional queria, todos da equipe queriam. E eu falei para ele, mas olha, tem tanta gente que quer, vai dar logo para mim, senão eu sei o que eu estou fazendo. Ele me respondeu, tá? Tá bem. Daí, então, eu fui para casa e falei para minha mãe, e falei, eu não quero. Minha mãe disse, você quer sim, você tem que querer. É a sua vez, você vai. Tá bom. Eu fui. Lógico, você pode imaginar o que é para mim, uma pessoa tímida como eu era, e sair daqui para em Boston, uma cidade enorme, de estudantes, uma cidade assim, muito cultural, muitas universidades, não? Então, você não pode imaginar o que foi a experiência para mim. Depois disso, quando eu voltei, eu mandei o relatório para quem me mandou a bolsa, não? Que era a Organização Mundial da Saúde que mandou. Então, mandei relatório dizendo que eu fui lá para aprender, para trabalhar com adulto, e que eu tinha aprendido a trabalhar com estudantes na graduação de estudante, e que eu não podia ensinar para a mesma coisa como eu aprendi lá, eu não podia ensinar para enfermeira formada, era uma profissional. Então, que eu fiz aquela experiência, mas que eu não faria mais. Sabe o que aconteceu? Me mandaram de volta. Voltei para mais 1 ano e meio. Aí fiquei Voltou para mais... 1 ano e meio, fiquei 1 ano e meio outra vez na universidade, lá aprendendo a ensinar profissionais, como saber aproveitar o conhecimento da pessoa e saber assim que o programa é um só para todos, porém para cada um daqueles profissionais é de um jeito diferente que se ensina. Interessantíssimo aprender lá, viu? Eles ensinam para a gente aquilo que a gente tem que fazer, de fato. Foi uma boa experiência na minha vida, foi uma extraordinária experiência. Não, o pessoal aqui no chat comentando, depois vou mandar todo o link para a senhora, e todo mundo falando que a senhora é um exemplo de empoderamento, um exemplo da história viva do que foi esse crescimento da nossa profissão. Não, a gente tinha, assim, como objetivo na vida, de fazer aquilo que eu escolhi fazer, para ser realmente para que outras pessoas se interessassem em fazer, que olhando a gente trabalhar, tivesse interesse em fazer aquilo que a gente estava fazendo. Mas foi uma experiência extraordinária na minha vida, lógico, não é? Não pensava que fosse tão grande a experiência, mas foi. E com isso eu tive muitas chances de fazer muitas outras coisas para o próximo, porque eu tinha condições para chegar a abordar, fosse o presidente da nação, como eu fiz, ou fosse o governador do estado, como eu fiz, fora daqui de São Paulo, porque aqui era tudo mais fácil, né? Mas mesmo fora de São Paulo. E a gente conseguiu bastante coisa boa em relação à assistência ao próximo, a entender o que é o próximo para você saber o que vai fazer com ele. Primeiro precisa saber entender o próximo, entender o seu paciente, entender a pessoa que está do seu lado e precisa de alguma coisa. Aí você vai ver como fazer para aquela pessoa o que ele precisa. Foi muito interessante, foi uma experiência extraordinária na minha vida, foi mesmo. Olha, eu tenho a senhora como um grande exemplo. Eu tenho a senhora como um grande exemplo desde o dia que eu a conheci e carrego o bottom que foi da sua formatura com um orgulho muito grande, dona Celina. Está comigo e assim, eu posso lhe garantir que foi um dos melhores presentes que eu pude ter na minha vida, porque admiro a sua história. Doutor Moreno está aqui pedindo para a senhora contar a história da liberação do uso da imagem da fotografia, como é que foi tudo isso. Fora as conquistas que eu sei, porque a senhora já me contou, e acho que a gente tem que empoderar quem está nos assistindo,
sobre os terrenos que a senhora ajudou a conseguir lá para o Complexo HC. Ah, mas esse foi uma coisa extraordinária. Eu também gosto de contar, porque eu acho que a pessoa que doou foi uma coisa extraordinária. Você se lembra do Teotônio Fontoura? Então, Aham. Teotônio Fontoura era o Teotônico, tinha o sobrenome do dono da empresa, sabe? Ele se chamava Fontoura. E ele ofereceu um almoço no encerramento da semana de enfermagem, e ofereceu um almoço para a semana para as enfermeiras. Então, nós fomos nesse almoço, lógico, né? E eu fui a última a falar com ele, porque eu era responsável pela parte social. Então, quando eu fui falar com ele, ele falou, olha, então, já que a senhora está aqui, vamos parar um pouquinho. Eu quero doar isso daqui, aquele imóvel que a gente foi. O imóvel, ele era para ser um abrigo de idosos. Era esse imóvel que tem agora a reabilitação lá no Hospital das Clínicas em São Paulo. Um imóvel grande, muito grande. Salões grandes, salas grandes, um imóvel muito, muito... Então, eu falei para ele, tá bom, eu não posso resolver isso hoje, mas amanhã eu falo com o senhor. Aí eu cheguei no dia seguinte e falei para a diretora do meu serviço, olha, o Fontoura quer doar este imóvel para fazer alguma coisa, um tipo de hospital, alguma coisa assim. Por que a senhora não vai falar com ele? Porque ele pode fazer Instituto de Reabilitação do Hospital das Clínicas, pode ser lá. O imóvel serve para isso, porque eu conhecia, até piscina tinha no imóvel, a gente precisaria. Meu Deus! Então, o imóvel está ótimo para isso. Ela falou, mas como eu falei, assim como a senhora está, ele gosta de gente bonita, ela era uma senhora muito linda. Ele pode telefonar para ele, que atende a senhora agora, a senhora já volta com... Bom, ela telefonou, a secretária telefonou, ela foi lá na mesma hora. Ela acreditou em mim. Foi lá e voltou dizendo para mim, dona Celina, ele quer que redija já a doação. Vai doar o imóvel para o Hospital das Clínicas para essa finalidade. Bom, precisava fazer de uma hora para outra, porque não podia esperar, não ia perder tempo, não. Eu telefonei para duas enfermeiras, que eram advogadas também, tinham feito advocacia depois de enfermagem. Então, eu expliquei para elas o que era, e se elas podiam ir lá redigir a doação, trazer para a doutora assinar, e para ela levar lá para ele. Em 2 dias, o hospital era dono daquele terreno. Em 2 dias. Porque, na verdade, se a gente não aproveita a oportunidade, fica pensando muito, pode passar. Bom, depois desses 2 dias, voltou já com o imóvel pronto, aí a doutora me chamou, a doutora que era a diretora do hospital, agora a senhora vai ser responsável por isto. Está aqui, então a senhora vai ter que transformar aquilo no Instituto de Reabilitação do Hospital das Clínicas. E foi muito interessante, muito interessante, foi muito bom, naturalmente muito trabalhoso, não? Não foi fácil, a gente enfrentou muitas dificuldades, muitas. Você pode imaginar o que é uma enfermeira de unidade de enfermagem, de repente, sair para instalar um serviço grande desse para a unidade do Hospital das Clínicas, que é um hospital que é uma projeção no Brasil, não? Muitos recorrem ao Hospital das Clínicas para suas coisas, não? Então, eu fui lá. Está saindo alguma coisa. Mas a senhora, não, estamos ouvindo. A senhora sempre foi engajada politicamente nas causas da enfermagem, né, dona Cecília? Sim, tudo isso eu fazia como enfermeira. E a primeira coisa que eu dizia para ela, doutora, fala que vai a enfermeira, viu? Ia falar com o governador, dizia, fala que vai a enfermeira, viu? É a enfermeira que vai. Não é um médico, não é um assistente social, não é a enfermeira, viu, doutora? Ela achava extraordinário, ela falava para mim, quando ela queria falar comigo, enfermeira Celina, vem cá, eu quero falar com você. Porque, na verdade, eu fui fazer enfermagem, eu queria ser enfermeira, eu não queria ser outra coisa, eu não queria dirigir nada, eu queria ser enfermeira, eu queria cuidar do doente. Olha, até me arrepia de ouvir isso. Mas quem promove os meios para cuidar do doente faz uma enfermagem muito boa, viu? Porque é a promoção dos meios para fazer isso, e é uma coisa extraordinária. Eu tive chance de fazer muito disso, tá? Tanto aqui como depois. Não, e a senhora fez muito no complexo, essa conquista para o complexo HC foi fantástica. Essas histórias, as pessoas
não conheciam. Eu acho que é belíssima. Não, sem dúvida nenhuma, foi uma conquista que depois eles me agradeciam muito, sabe? Eu dizia, não, gente, não precisa agradecer, não. Vocês têm que pensar que vocês aproveitaram a oportunidade. Ele ia dar de qualquer forma. Então, vocês aproveitaram, que valeu quem aceitou o que a gente falou. Eu dizia para a doutora, não, se a senhora não me acreditasse, aí é porque a senhora acreditou, a senhora que foi lá, a senhora que falou com ele, a senhora que acreditou. E com isso a gente tinha um relacionamento muito respeitável, sabe? Respeitavam muito a gente, muito mesmo. E foi muito bom para a enfermagem, não? Reconhecer assim que a pessoa que faz em qualquer profissão que ela esteja, se ela se fizer aquilo com a consciência de fazer bem feito, é respeitado, sem dúvida nenhuma. Por isso que a gente pede assim, faça com muito respeito o que você faz, reconheça que você é capaz, procure ser melhor sempre, procure melhorar. Com isso, a gente foi sempre melhorando, não? Com isso, nós melhorando e tendo oportunidade para melhorar. Ver que quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui porque me escolheram. Tá bom. Aí, quando eu voltei, quando eu cheguei aqui, eu escrevi assim o relatório. Olha, eu aprendi isso para ensinar para graduação, mas eu tive que ensinar para o nível pós-graduação, então eu não quero mais fazer isso. Eu já tinha feito no Brasil, na Argentina e no Chile. Então, eu achava assim, não, eu tenho, uma coisa é saber ensinar graduação, outra coisa é ensinar profissional. Não tive dúvida. Você pode imaginar a minha surpresa quando eu cheguei no hospital, me chamaram direto na diretoria, vem cá, a senhora vai ter que daqui um mês viajar para os Estados Unidos de novo, passar mais 1 ano e meio lá, que a senhora vai fazer esse curso assim que eles mandaram fazer e a senhora vai. Bom, para mim foi uma surpresa agora agradável. A primeira vez era muito assim, sair do Brasil, uma pessoa tímida como eu, e ir embora para os Estados Unidos sozinha, morar em Boston, uma cidade grande. Assim, agora, na segunda vez, não, já estava segura do que estava fazendo. Mas foi muito interessante, viu? Porque eu mandei dizer que eu não faria, porque eu não tinha preparo para ensinar as enfermeiras que eram profissionais e tinham um conhecimento básico muito bom que precisa ser aproveitado. E, olha, muito bom. Eu acho que a senhora fala uma coisa importante, que é procure sempre ser melhor, você é capaz. A gente vê hoje as pessoas desmotivadas muitas das vezes, sabe, doutora Celina? E por isso que o dia que eu falei, vamos trazer a doutora Celina para a página, para que as pessoas vejam o quanto a enfermagem ela é capaz de modificar desfechos. Eu acho que ao longo dos anos, o que a senhora viu e viveu na enfermagem, a senhora acha que mudou muito a nossa prática? Isso foi para melhor, foi para pior? O que a senhora comenta sobre tudo isso nos dias de hoje? Eu acho que melhorou muito porque eu participava de todos os congressos, não? E nos congressos a gente tinha relacionava muito com as enfermeiras que vinham de fora. Então a gente viu assim quando retornavam para a gente perguntando e pedindo orientação, porque eu fazia a edição da revista enfermeira da enfermagem, lembra? Tinha uma revista de enfermagem. Sim. Então eu era a redatora responsável pela redação, né? Não responsável pela redação. Pela então, redação. Eu conhecia enfermeiras do Brasil inteiro, não, também da América, aqui, da Argentina, da América do Sul. Conhecia porque tinha congresso internacional, tá lembrada? Você nunca teve chance, né? Então, a gente participava dos congressos internacionais, então eu conhecia muitas. Então, lógico que sempre tinha um relacionamento além daqui do Brasil, fora do Brasil. E a gente podia, então, fazer bem a comparação para elas, não? Porque é importante continuar aprendendo. Você não tem o seu título de enfermeira é uma coisa, o conhecimento é outra. Então, não basta ter o título, você precisa aprender, continuar acompanhando o desenvolvimento da ciência e das necessidades da enfermeira, conhecer bem o que vai fazer depois. Então, isso era, assim, fundamental na minha vida. Sempre que tinha enfermeira, quando eu trabalhava, que tinha enfermeira nova, vinha treinar primeiro, eu que tinha que ir a treinar. Para ensinar, assim, primeiro você tem que saber fazer bem isso daqui, para depois ensinar. E era um jeito de conseguir que ela fosse para frente, não é? E com certeza o resultado era bom, muito bom.
Muito Então, legal. Olha, a senhora está inspirando muita gente. Ó, Gleice Beltrán mandando aqui. Obrigada, Renata e doutora Celina, por nos mostrarem como um enfermeiro deve ser em nosso país. Aí a Leusa também colocando aqui, ó, se não fosse o distanciamento social, ia querer abraçar muito a doutora Celina. A tira o Lígia doutor. mandando também. Ó, a Lígia também mandando, muito incentivador, maravilhoso ouvir a senhora contando sobre os dias de hoje. A Eva colocando orgulho de ser enfermeira, orgulho dessas mulheres maravilhosas. E o doutor Moreno está aí acompanhando, vibrando a nossa entrevista, está aqui falando para a senhora Bom. contar sobre a festa de inauguração do complexo de reabilitação do HC. Diz que é lindíssima essa história. É interessantíssimo, mas para a gente é uma coisa assim que aconteceu como responsabilidade. Era a minha responsabilidade fazer aquilo. Então, a gente tentou assim colocar para as pessoas que iam participar, que eram convidadas de outras autoridades, que tinham também, né, concedido, permitido que já se realizasse aquilo, colocar de uma forma assim bastante valor aquilo que estava sendo feito, não? Então, você pode imaginar a gente colocando assim uma pessoa com olhos artificiais fazendo alguma coisa para eles verem assim, o que é reabilitação. Que a reabilitação não é dar sentido fazer voltar a parte do corpo perder de volta. Não. A reabilitação é fazer com o indivíduo que tenha uma dificuldade, uma limitação física grande, fazer com toda essa limitação, fazer a mesma coisa que os outros todos fazem, ser igual a todos. Participar de festa, trabalhar, constituir família, porque isso é a reabilitação. E, naturalmente, na hora que eu fui aprender o que era reabilitação nos Estados Unidos, deu para eu ver muito bem, eu tive muito boa experiência, extraordinária, a faculdade é muito boa, e os estágios também muito bons. Tanto que você vê, eu estudei em Boston e fui fazer o estágio lá no outro lado, de Minnesota, lá no outro lado dos Estados Unidos, porque eles achavam assim que lá eu encontraria alguns serviços de reabilitação já em andamento bem avançado, que eu podia aprender mais ainda. Então, foi muito bom. Olha, vale a pena ter uma profissão que você queira ajudar sempre, não ficar parado, assinando ponto e passando a hora trabalhando. Não pare. Não pare nunca. Continue estudando, continue buscando, continue trabalhando para ser melhor a profissão. É verdade, se a gente conseguisse isso, seria muito bom, não? Mas eu acho Nossa, que agora já é muito mais, a profissão já é muito mais respeitada, não é? Muito mais, graças aos jovens que vieram, as jovens que vieram depois da gente. Graças a vocês. A senhora acha que ampliou esse respeito? A senhora sentiu isso? Eu acho assim, porque quando a gente fala agora que é enfermeira, enfermeira, que bom! Então, a senhora é enfermeira, tá bom, então, sabe, é uma diferença muito grande, porque primeiro eu tinha medo, as pessoas até não gostavam de falar que era enfermeira, e quando a gente viajava muito, não, eu me lembro que eu estava na França, então falaram para mim assim, não fale que você é enfermeira não, viu? Eu disse, como não falo? Eu faço questão de falar. Pode me apresentar que eu vou falar. Se você não falar que eu sou enfermeira, eu falo. Eu também sou assim. Lógico, não? Aí, naturalmente, ficaram assim meio espantados de assim, falar, não? E aí perguntaram, mas como você fala tão bem o inglês e tão bem o francês? Porque isso, enfermeira em geral não sabe. Eu falei, porque você não sabe que a enfermeira faz curso de graduação na universidade. E uma pessoa que estuda na universidade, principalmente uma profissão como a enfermagem, precisa aprender nos livros em inglês, porque não tem muito em português, ou em outra língua, mas principalmente o inglês. E o francês, porque o marido era francês, eu tinha que saber. Então, só por isso. Mas que em inglês eu sabia, porque eu tinha que aprender em inglês, porque não havia ainda literatura em português no tempo que eu estudei, né? Aí as pessoas ficavam assim olhando para mim, mas enfermagem como? Eu disse, enfermagem, o que a enfermeira faz? Sabe o que o doente precisa e vai fazer aquilo que ele precisa. Isso é enfermagem.
Mas não era fácil, viu? Lá na França não era fácil. Elas estavam muito Meu atrasadas. Mas Deus! não Que era coisa, né? E fácil. a gente tem um conceito todo diferente da Europa, né, dona Celina? A Inglaterra é uma coisa. A Inglaterra. Uhum. Não, a Alemanha também agora já é. Mas naquele tempo só a Inglaterra reconhecia. O resto, não. Enfermagem era uma profissão assim, que não tinha mais outra opção na vida, então ia ser enfermeira. Pelo menos onde eu conheci, até onde eu convivi, não é? E E a a gente que diferença. fez por amor, né? Eu nunca pensei em ter outra profissão também, dona Celina. Eu- É, Meu vestibular foi é, para enfermagem, eu falei, eu vou ser enfermeira. é, eu não sabia nem como é que era enfermeira. Eu quero ser aquela que trata do doente. Meu pai Olha era aí. farmacêutico, tinha farmácia. E do lado, na farmácia, tinha do lado assim da farmácia, das portas de entrar na farmácia, tinha um quarto. Quando chegava doente que não podia voltar, ele punha lá para minha mãe cuidar. Tinha a cama e minha mãe cuidava. Então a gente aprendeu É a cuidar desde mesmo. criança. Desde criança que viu isso em casa. Então, para a gente era fácil pensar. Também eu tive uma tia que era enfermeira, ela era Ana Nélia. E eu achava assim bonita a fotografia dela com aquela coisinha na cabeça. Só que a primeira coisa que eu fiz foi tirar a touca, porque eu achava que isso não Foi? identificava, que tinha que Ah, identificar com a atividade, com a atitude dela, com o comportamento, com o trabalho que ela desenvolvia, e não com aquilo na cabeça. Então, eu tirei a touca. E, naturalmente, teve uma resistência para eu tirar a touca, não? Mas como eu era diretora de um serviço que já não era também lá quando começou a reabilitação no Hospital das Clínicas, não, era um serviço que não tinha doente, porque não podia ser doente para ser reabilitado, então deixaram eu tirar a touca. E com isso a gente tirou a touca. é mesmo. É. Então foi a senhora que inovou. Como é que é? A senhora que fez a inovação de tirar a cófia, né? Eu me lembro que no Assim, México eles chamam de cófia. Era cófia também? não, não tinha toque, mas tinha coisa. Então, assim, não, eu vou tirar, não tem problema. Que não é o que ela põe na cabeça que tem, é que dentro da cabeça dela que vale. Então, aí, Poxa, como é que. que É, bacana. então, eu só tinha que aceitar Não, aquilo olha, que eu estava. É, o mas eu pessoal gosto de. aqui na tela, eu estou só acompanhando os comentários, todo mundo emocionado com as histórias, falando que meus olhos até brilham, mas como é que não brilha, né, dona Celina? Ouvi tanta história bacana como essas. Não, eu acho, eu acho que cada um tem a sua história e ela é bacana para cada um de nós. A sua história é bonita, é boa, porque você gosta do que está fazendo. Se você gosta do que você faz, a história é bonita, porque você faz aquilo que gosta, faz com amor. E o amor embeleza tudo, alegra tudo, deixa colorido tudo, agrada tudo. Faz com amor, É faça verdade. bem. É. Dona Toda... Celina, e para o interior, quando a senhora foi para o interior, foi na época da poliomielite? Foi na época do quê? Quando a senhora esteve lá no interior do estado de São Paulo, a No senhora foi fazer interior? o quê? No Isso, interior do estado de São Paulo? é. Então, teve a primeira epidemia de paralisia infantil, primeira epidemia mesmo, sabe? De paralisia Aham. infantil. Então, o Estado não tinha como atender, pediu para a faculdade de enfermagem. E nós fomos as alunas com as professoras de enfermagem, não? E fomos lá. E aprendemos muito lá, porque, é lógico, improvisar tudo, a professora não podia improvisar sozinha, precisava ajudar, precisava que as estudantes ajudassem muito. E a gente aprendeu muito, viu? Agora, com essa Covid-19 aí, a gente fica pensando que poderiam ter feito muita coisa antes, eu saberia como fazer. Uma pena É esperar chegar a esse mesmo, ponto. né, dona Celina? É uma pena É. chegar nesse ponto. Mas E com isso estamos aqui ficando todo agora. mundo trancado em casa, né? E se não ficar, vai ser muito pior, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se não ficar trancado em casa, vai ser muito pior. Mas se tivesse tomado cuidado antes, não é? Uhum. Tivesse, não tivesse
levado para mais pessoas, não seria como está agora. Começou o isolamento muito tarde. Identificou, isso é verdade. separou. Dona Celina, e a senhora até hoje estuda, lê coisas sobre enfermagem? Como é? A senhora estuda ou lê coisas? A senhora lê coisas de enfermagem até hoje? Tudo, tudo. Tudo que. Olha, eu recebo a revista, eu leio tudo que é publicado. Eu leio o Estado de São Paulo, e quando ele fala assim, alguma coisa que saiu, que eu vejo assim, eu vejo, procura outro jornal e vou ver se é mesmo. Eu leio o jornal inteirinho. É mesmo? E as notícias da enfermagem, a senhora também acompanha tudo? Acompanho. Pois é, porque sempre que tem. Acompanho porque também, para a gente poder sentir que profissional, é um profissional, é preciso mostrar assim, eu gosto disso. Então, se eu gosto disso, eu vou saber o que está acontecendo com isso. Onde, como e quando. Muito bom, muito bom. A vida, a gente pode não estar ativa, mas a vida continua. Imagine, com 93 anos eu não posso fazer nada. Eu posso conversar, eu posso escutar, eu ouvir bastante, mas fazer eu não posso, não tenho mais condições físicas para fazer. Mais fácil o que dá para fazer. O que dá, está dentro do limite, a gente faz. Olha, deixa eu contar uma coisa bacana para a senhora. Nós estamos compartilhando esta live, esse programa, pelo Facebook e também pelo Instagram. E lá no Instagram, as pessoas também comentando. Tem aqui a Sara Rocha, mandou agora, doutora Celina e doutora Renata, muito obrigada pela oportunidade. Que conversa deliciosa para uma tarde do dia 1º de maio. Que bom, que bom. Que bom que a conversa é boa, mas que pelo menos inspire mais gente para fazer enfermagem, porque ainda é um déficit um pouco grande, não é? Precisaria ter mais, muito mais. A gente tem, acho que, muita coisa ainda para crescer, né, dona Celina? A gente tem um déficit, somos mal remunerados, a gente ainda tem uma carga de trabalho que poderia chegar às 30 horas e a gente não consegue. Enfim, existem questões políticas que precisam começar a ser discutidas e, de repente, o que a gente tem conversado é que talvez essa pandemia venha para mostrar ainda mais a nossa profissão e a importância dela. E a importância dela. Então, acho. E acho que é extremamente importante. E contar todas essas lutas que a senhora vivenciou, eu acho que inspira as pessoas. Espero que inspire, porque é uma profissão que realmente está fazendo para o próximo, mas faz para si mesmo alguma coisa muito boa, porque é uma satisfação você conseguir fazer para o próximo, conseguir dar aquilo que precisa naquela hora que está com dor, que está triste, que está, enfim, precisando de alguma coisa pessoal para ele, poder chegar e fazer aquilo que ele está precisando. Às vezes é só ouvir como enfermeira, só ouvir, não precisa mais do que isso. A enfermeira ouve de forma diferente, né? Ela ouve o paciente de forma diferente. Ela não dá palpite, ela escuta, ela estimula, ela dá força. Então, ela não faz, ajuda a levantar, vamos ver assim, a vontade, o estímulo do paciente. Tem que estimular. Muito bom. Mas é muito bom conversar com você, porque a gente fica contente. É uma delícia conversar com a senhora. Vai para frente com gente assim. Com gente como você, a enfermagem vai para frente, com toda certeza. Com certeza. Continue assim. Tomara, dona Celina, a gente vai lutar muito. A Lili está assistindo a gente também, colocou, olha, obrigada pela injeção de ânimo para a enfermagem continuar trabalhando em prol do próximo e do amor de uma profissão tão importante. E é verdade, não é? É uma profissão muito importante, porque a saúde é importante. Eu pode prescrever o que tem que ser feito, mas quem vai ajudar a recuperar a saúde é quem está junto, quem vai ajudar na hora que precisa, não? Porque se ele é indicado para fazer um tratamento ou tomar um remédio, mas tem que ter alguém junto para poder fazer bem isso. Senão não faz bem, esquece a hora, não faz, enfim, precisa da enfermeira.
Dona Celina, me conta uma coisa. Quantos enfermeiros tinha o Complexo HC na época que a senhora trabalhava lá? A senhora se lembra? Ah, veja só, eu trabalhava no Hospital de Ortopedia. O Hospital do HC, o Hospital das Clínicas, é outro prédio com outra direção, totalmente diferente, não? Não ficava tudo junto? Não chamava de Complexo HC? Ele é do Complexo HC, mas cada um tem a sua Uhum, independência, tem a sua vida uhum, própria, tem a sua direção própria, tem o seu tá. orçamento próprio, tem tudo diferente. Então, eu não posso dizer para você, porque não tenho a menor ideia. E na ortopedia em si eram quantas enfermeiras? Ah, na ortopedia eu sei, tinha 18. Eu acho que a média passava às vezes de 20, mas, sabe, sempre muda um pouco, não quer dizer que era assim, que a gente pode dizer assim, tinha 18 com certeza, 20, 22 por aí, mas entrava, saía, enfim, 18 que eu conhecia assim, permanente, era bastante, era E bastante. entrava e A saía gente, muitas enfermeiras ou não? como é que é? Entrava e Repete, saía por favor. muita enfermeira? Não, 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 Entrava e saía muito ou não. não? Não? Não, de jeito nenhum. Quando a gente trabalhava, procurava ajustar a profissional, sabe? Procurava ajudar que Uhum. ela visse assim, se realmente era aquilo que ela queria, então ajudava a se ajustar. E ficavam bem ajustadas. Era um grupo muito bom, muito interessante. Que bacana. A É. senhora sabe que eu conheci uma amiga da senhora outro dia, né? A dona Kikui. Ah, que cui! Ela me falou, ela até escreveu para mim. Ela mandou dizer que ela, É, eu lembro tanto da Kikui, e com toda certeza ela falou que ela gostava muito da ortopedia. Pode perguntar ela para me ela se ela falou. é, Buriti, eu vou ela, passar depois para ela assistir também a nossa conversa. é, ela prometeu que vem aqui. Vamos ver se vem. Você também pode Ah, prometer. tomara! Não, olha, Venha passando porque... essa pandemia, eu quero ir aí dar um abraço apertado na senhora. Mas sinta que Porque a já senhora estou é te muito abraçando. especial. Sinta que eu já estou te abraçando. Fico esperando para Ai, fazer que pessoalmente. delícia! Fico esperando para fazer pessoalmente. Não, eu também vou esperar. Olha, Mas venha mas mesmo. é sempre uma honra. Não, eu vou, pode ter certeza. É sempre uma honra muito grande estar com a senhora, poder conversar com a senhora. A senhora realmente inspira gerações, doutora Celina. Eu gostaria que acontecesse isso, porque eu acho que a gente vive para fazer alguma coisa para o próximo. E se inspirar o próximo a fazer alguma coisa boa, é muito bom. Para a gente é gratificante poder dizer assim, olha, a enfermagem, eu fui enfermeira, a enfermagem é isso, tá vendo? Vai ser enfermeira que vale a pena. Então, para a gente é uma coisa extraordinária. E eu posso agradecer meu pai e minha mãe que cuidavam de doentes. E com isso a gente aprendeu e se interessou em fazer também. Eu agradeço meu pai e minha mãe, viu? Que me ensinaram, me mostraram o Muito caminho. bom. 93 anos de muita sabedoria, né, dona Celina? E como é que a E muita senhora conta experiência. pra gente? Como é que a senhora tá aí cuidando da saúde mental, da cabeça, de tudo agora nessa época que a gente está fechado dentro de casa? Bom, estou fechada junto, em primeiro lugar. Eu estou fechada junto, não? Na verdade, a gente procura estimular a pessoa a acreditar naquilo que está fazendo, porque se ela não acredita, não adianta. Ela sempre dá uma escapadinha. Então, a gente procura, assim, conversando com as pessoas, estimular e dizendo assim, olha, não é, você não sabe onde está o micróbio. Então, você sabe que você pode pegar a doença sem perceber. Então, é melhor você ficar em casa. Ou então, a gente, com o telefone, convida, tá bom em casa? Fique, não deixe de ficar. Procura, assim, dar força para a pessoa ficar em casa e ajudar que os outros da família também fiquem. É só o que a gente pode fazer agora, né? E o Mas, que a senhora assim, tem ficar... feito? Leitura? Como é? Ah, leitura. Como é Não, que então, passa o dia? O que a senhora faz? bom, primeiro que eu tenho lido o Estado de São Paulo todo dia inteirinho, né? Depois que eu tenho revista dele, que eu Ah, tenho que ler, não? E também, veja, aqui, se não está, se o tempo está bom, como está agora, não?
Mas agora eu não faço porque eu não posso andar lá fora. A gente caminha, você precisa ver aqui onde eu moro, como é bom para caminhar. A gente caminha todo dia. E faço Olha também, só. faço hidroginástica, faço, não posso parar, não é? Tudo que para perde no Claro, organismo. Então, não posso parar. Então, muito bom. para não perder, porque ainda resta, não é? A gente procura ter atividades. Não sou muito de tomar conta de casa, não, sabe? Nunca fui, porque eu trabalhava sempre fora, não é? Nunca fui. Mas, assim, de tomar conta das coisas para ser boas, então, da alimentação boa para o marido, do exercício para caminhar, para andar, para fazer exercício. Também eu gosto de ter convivência com as pessoas, não? Gosto de conviver. Então, a gente tem um grupo de senhoras que, uma vez por semana, se reúnem no salão da igreja e elas fazem atividades que elas sabem fazer, faz crochê, tricô, faz o que for, não importa. Mas, neste momento, antes de começar, a gente já coloca assim uma palavrinha para elas, sabe? Que a saúde está em primeiro lugar. Eu não estou enxergando mais. Não estou enxergando mais, Conceição. Ah, não, mas a gente está vendo. Mas estamos vendo a senhora. Acho que travou. Travamos aí com a dona Celina. Vamos ver se volta o áudio aqui. Todo mundo agradecendo, falando que é extremamente motivador conversar com Dona Celina. E ela coloca, a Sara no Instagram colocou para gente, né? Olha, acredito que essa pandemia inicie um novo olhar para a enfermagem, né, que estamos aí convencidos e vivendo ou caminhando para isso. Também acredito, Sara, acho que é extremamente importante nós pensarmos em tudo isso. Eu acho que a dona Celina teve um problema com o áudio dela, eu vou tentar aqui retomar o streaming dela para entrarmos aí e finalizarmos. Né? Mas acho que, ó, Gleice mandando aí os parabéns, Márcia, a Dani também participando, falando que foi aí uma honra muito grande, todo mundo complementando que as histórias são demais, a Cláudia Muniz também querida, super beijo minha amiga, colocando que o HC faz parte da história da saúde do Brasil, e enfermeiros aí como a dona Celina fizeram toda a diferença com certeza nessa mudança de paradigma. Acho que extremamente importante essas ponderações. Acho que a dona Celina ela é incrível, pessoal, uma pessoa que quando eu tive a oportunidade de conhecer, eu fiquei extremamente encantada. Né? Eu já a conheço, tem aí uns 5 ou 6 anos, e ver a lucidez com que ela conta as histórias para a gente, como ela consegue pontuar a importância da enfermagem. Acho que ela deixa aí para a gente uma lição inspiradora, que é a questão de procure ser melhor do que você é capaz. Todos os dias nós podemos sim fazer o melhor. Acho que isso é importante, isso é Nursing Now, isso é o Enfermagem Agora, esse é o nosso ano. Então, acho que ela caiu a conexão, estou aqui falando com Dona Celina, tentando aqui recuperar. Pedindo aqui para ver se ela consegue entrar de novo para a gente finalizar aí a nossa conversa, mas acho que ela mostra muito essa questão, né, do Enfermagem Agora, de que sim, é possível nós modificarmos desfechos, quebrarmos paradigmas. A gente tem que acreditar, pessoal, acho que é um amor muito grande que nós temos pela nossa profissão, e eu não tenho a menor dúvida que eu não faria jamais uma outra escolha a não ser a enfermagem. Acho que histórias como essa da dona Celina, a doutora Celina Camargo, enfim, nos motivam muito. Imagina, em 1960, ela falando aí que é toda tímida e foi estudar nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil uma expectativa, uma renovação da postura, do como trabalhamos as questões da enfermagem. Então, acho que cada vez mais nós temos conseguido mostrar esse diferencial.
Eu adoraria que ela finalizasse para a gente com o Psyu, estou tentando chamá-la aqui de novo, mas vamos ver se sobe aí mais alguma pergunta, se alguém quer tecer aí algum comentário, enquanto a gente não consegue voltar o contato com a dona Celina. Mas eu acredito que fantásticas histórias dela, o tanto nos inspira. Nossa, que nós não podemos desistir. Acho que a Florence trouxe para a gente a mensagem de que o bicentenário seria comemorado de uma maneira fantástica, de uma maneira com histórias como essa da dona Celina, com histórias como nós estamos vivendo e por toda essa pandemia, eu acredito que nós vamos ter muito para contar, modificar ou melhorar. Não estou conseguindo contato com ela, mas depois eu gravo um vídeo com a dona Celina e disponibilizo aí para vocês na página. Então, pessoal, ó, um grande beijo para todo mundo. Fiquem com Deus, um bom feriado. Quem puder, fique em casa. Quem tiver como nós trabalhando, vamos lá com muita garra, com muito orgulho, mostrar o porquê nós fazemos sim a diferença na saúde. Então, ó, grande beijo. Essa semana nós nos encontraremos, se Deus quiser, novamente. Tchau, até mais.